As MVNOs são para públicos específicos. E aí a gente pode raciocinar da seguinte maneira. O que é um público específico? Primeiro exemplo, é um time de futebol. Tem o Alô Palmeiras, se não me engano, o Santos tem, o Fluminense tem, o Inter, o Grêmio, o Sport. Tem vários times, se eu for falar aqui, tem um monte. Que eles têm um plano de telefonia móvel para poder ofertar para o seu público. Ou seja, os seus torcedores. Hoje, se você for botar no Google, a maior tendência de busca de informações, na maioria delas, é sobre futebol. No Brasil, a gente gosta muito desse futebol. Então, até eu de vez em quando jogo um pouquinho, mas faço muito gol não. Mas o foco aqui é telecom. Então, a parte de público é interessante para você manter, por exemplo, uma comunicação. Então, vamos supor, um time de futebol, ela passa mais informações, manda mais avisos sobre o time, sobre o que está acontecendo. Então ele vai ter acesso direto ao público. É diferente de você ter um e-mail de uma pessoa. Você tem o telefone, ele já é seu cliente por causa disso. É um outro mundo, vamos dizer assim, de publicidade que pode ser aberta. Isso é um exemplo, time de futebol. Pode ser um público de jovens, os millennials ou algo do tipo, cada época tem sua geração. Então você pode pegar jovens, você pode pegar idosos, você pode ter um fluxo, um plano, uma composição para as pessoas mais velhas também. E aí tem, cada mercado é um mercado. Aqui eu estou dando um exemplo visando a idade. Pode ter a parte de turistas. Eu já vi que existia uma empresa, não sei se existe mais, não cheguei a avaliar, de turistas que iam, brasileiros, para os Estados Unidos, e lá tinha uma prestadora que fazia esse tipo de composição e um MVNO lá para fazer a oferta para turistas. Ou seja, as ligações para o Brasil eram mais baratas, tinha toda uma composição. Mas isso é uma opção que a gente pode ter o inverso. Por exemplo, os americanos que vierem para cá criam MVNO para isso, ou os europeus que vêm para cá, e aí você tem possibilidades. O importante é você ver. E aí, lógico, né? Não é a gente que vai escolher isso. Normalmente são as empresas que têm um grande porte financeiro para arcar com esse fluxo. Mas são clientes que podem aderir àquele serviço que não iriam aderir. Então tem essas composições. Outro exemplo que eu acabei de adiantar são os estrangeiros. Ou seja, o pessoal que vem para cá. Turista, normalmente, quando a gente vai para lá. Mas dá no mesmo pacote os dois processos. E prestadores de banda larga fixa, que eles já têm clientes, já têm uma demanda e que eu acho que é um serviço ótimo para eles utilizarem. Se ele já está com o cliente lá, já entrega a internet, já tem um relacionamento, por que não oferecer um serviço também de telefonia móvel? Isso é, por exemplo, banda larga pode ser qualquer prestador de serviço. Um banco que já tem diversos clientes faz uma oferta direcionada para os seus clientes terem o seu serviço de telefonia, e por aí vai, varejistas também. Por exemplo, a gente sabe que Magazine Luiza tem uma prestadora, então ela tem uma outra opção de falar com seus consumidores e por aí vai. Ou seja, o mercado hoje está aberto para diversos tipos de composição de públicos. Tem um monte de gente. Quando a gente pensa em público, existe vamos dizer assim, o tráfego da internet também visa públicos, mas aqui são pessoas que estão consumindo alguma coisa, alguma informação, algum conteúdo. Então, qual é o público? Qual é o direcionamento? E aqui é um mundo, ou seja, tem diversas opções, diversas composições que podem ser feitas e que o objetivo é ter novos clientes naquela prestadora. E um conceito simples. É melhor eu, como prestadora grande, perder um cliente para minha prestadora MVNO do que eu perder um cliente para a prestadora MVNO do meu concorrente, porque de qualquer forma vai ser um churn, uma saída. Então é bom a gente sempre ter essa visão também da prestadora. E, pelo menos na maioria das MVNOs que eu vi, não tem contrato de fidelidade, porque a maioria é um plano pré-pago. E é outra diferença que você vê, por exemplo, nessa composição de serviços que a gente pode avaliar por causa do tipo de público que adere a uma MVNO.